Fala aí, galera da literatura irreverente, estamos de volta hoje aqui para falar de muita água. Não vamos falar das cataratas do Iguaçu, não. Hoje nós vamos falar de muito mais água. Hoje nós vamos falar do Aquífero Guarani, desse livro fantástico, Aquífero Guarani, a verdadeira integração dos países do Mercosul. Roda a vinheta que a gente já volta com vocês aí. Então, galera, o Aquífero Guarani, ele representa um agente integrador dos países do Mercosul, pois, acima de questões políticas, sociais, diplomáticas, etc., esse manancial fantástico, ele une geograficamente Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, seguramente, num futuro muito próximo, o Aquífero Guarani ele deixará de ser apenas um gigantesco reservatório d'água sob a crosta terrestre para se tornar parte integrante, digamos assim, e fundamental dos debates das ações voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e integração dos países do Mercosul. E, galera, para que se possa entender um pouco a magnitude desse manancial subterrâneo, é preciso, antes de mais nada, conhecer também e ter ideia e se conscientizar da crise hídrica do planeta e a importância do uso racional da água e da preservação das águas superficiais, além da importância das águas subterrâneas como reserva estratégica, não é verdade? Vejam vocês, as projeções para os anos de 2025 e 2050 indicam que cerca de 2,8 e 7 bilhões da população mundial, respectivamente, em 60 países, estarão vivendo sob condições de disponibilidade hídrica social baixa. Isso significa que eles não vão ter acesso fácil à água potável. Diga-se de passagem, galera, a América do Sul conta com uma das maiores disponibilidades hídricas sociais, porque os nossos mananciais realmente nos favorecem, né? As mudanças de atitude, portanto, com relação ao uso e conservação da água só serão possíveis através de intensificação de programas de educação ambiental e da conscientização da sociedade de que a água, apesar de abundante, não é inesgotável. Um dia ela acaba. Como eu já havia dito, o Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai compartilham o Aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo. O termo Guarani ele foi sugerido pelo geólogo professor Danilo Anton, numa conversa que ele teve com colegas, os geólogos da Universidade da República do Uruguai e da Universidade Federal do Paraná. Eles tiveram então a ideia de batizar o aquífero com o nome Guarani, e essa ideia teve respaldo através de uma reunião que aconteceu na cidade de Curitiba no ano de 1996. O objetivo de unificar o nome do aquífero como um só é porque em cada país nós tínhamos um nome diferente. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do aquífero Botucatu. O Botucatu era como nós chamávamos o aquífero Guarani aqui no Brasil, ou Piramboia também, né? E no Paraguai, por exemplo, o aquífero Guarani era chamado de aquífero Misiones. Na Argentina, o aquífero Guarani era chamado de Tacuarembó. E no Uruguai era chamado de Tacuarembó também, e também de Buena Vista. Então era uma confusão danada. Então o professor Danilo Anton designou esse nome Guarani para o aquífero, que além de uma homenagem, é também uma humilde, digamos assim, intenção de começar a resgatar os valores humanos e a rica cultura dessa nação histórica e que é base ancestral das nossas sociedades, tanto crioulas quanto nacionais. Este aquífero, então, que nós poderíamos classificar de transfronteiriço, ele possui uma área impressionante de 1.200.000 quilômetros quadrados e um volume de água estimado em 46 mil quilômetros cúbicos de água. E essa água, inclusive, ela é superior a toda a água contida nos rios e lagos do planeta. Olha que dado interessante. A espessura média do aquífero Guarani é de 800 metros, com ocorrências de espessuras menores, entre 70 e 100 metros também, né?
e ele está localizado numa profundidade que pode variar entre 1.000 metros e 1.930 metros de profundidade abaixo da nossa mesa basáltica, que protege, então, o nosso aquífero Guarani, certo? E dos 4 países de abrangência do aquífero Guarani, o maior consumo d'água foi verificado no Brasil, evidentemente em função do elevado número populacional em relação aos demais países. Porém, todos os países, inclusive o Brasil, eles destinam maiores volumes d'água para o setor agrícola. 66,9% para o agrícola, consumo doméstico 18,5% e o consumo industrial fica em 14,7%. Abro aqui um parêntese para dizer que esses são dados do ano de 2001, quando foi a publicação desse fantástico livro, Aquífero Guarani, a verdadeira integração dos países do Mercosul, que foi idealizado pela professora Rita Boscardin Borghetti, pelo professor José Roberto Borghetti e pelo professor que eu já citei anteriormente, Hernani Francisco da Rosa Filho. Voltando, portanto, ao consumo de água por país aqui, na Argentina o maior consumo de água ocorre no setor agrícola, seguido pelos setores doméstico e da indústria. No Paraguai, os setores também seguem a mesma tendência da Argentina, ou seja, a irrigação é uma atividade apenas difundida na região oriental do país e principalmente a partir de águas superficiais, ou seja, rios e córregos, mas eles usam principalmente para a agricultura, depois o uso doméstico e depois para a indústria. O uso da água por diferentes setores no Uruguai chama atenção porque nesse país 97% dos recursos hídricos vão para a agricultura e apenas 2% e 1% do setor doméstico e industrial, respectivamente. E no caso do Brasil, nós seguimos aqui a tendência mundial de gastar um maior percentual da água na agricultura. E também aqui no Brasil nós gastamos mais no consumo doméstico do que nas indústrias. Agora, a galera da literatura irreverente, para vocês que estão curtindo aqui o nosso canal, aproveite para se inscrever aí, deixa um like, deixa um dislike, deixe o seu comentário, recomende para os amigos. Nós vamos responder algumas perguntas para vocês a respeito do aquífero Guarani. Por exemplo, o que é um aquífero? O aquífero é uma formação geológica no subsolo, constituídas por rochas permeáveis que armazenam a água nos seus poros ou nas suas fraturas. Um outro conceito para aquífero refere-se como sendo somente material geológico capaz de servir como depósito e transmissor de água armazenada. Assim, nesse caso, uma litologia ela só será aquífera se, além de ter seus poros saturados, ou seja, cheios de água, permitir também a fácil transmissão dessa água armazenada, permitir que exploremos essa água. Então, ela seria um aquífero. Outra questão para vocês. Como se formou o aquífero Guarani? As regiões do aquífero compunham um deserto pré-histórico, ainda na era mesozoica, com pouca vida animal e vegetal. Com o passar do tempo, os ventos acumularam enormes depósitos arenosos, que formou então a bacia sedimentar do Paraná, e estes depósitos representaram um extenso campo de dunas implantado sobre o megacontinente Gondwana, ainda antes da separação dos continentes, que foi recoberto no Cretáceo por um dos mais volumosos episódios de vulcanismo intracontinental do planeta. E essa lava solidificada originou, portanto, a formação do Serra Geral, que vem a ser a capa protetora do aquífero Guarani. Por isso nós estamos sobre o que nós costumamos denominar de mesa basáltica, e abaixo dessa mesa basáltica nós temos, então, o aquífero Guarani, certo? Essa lava, quando se solidificou, portanto, ela estancou essa areia de altíssima porosidade e condutividade hídrica e permitiu o acúmulo de água na região, certo? Agora, para vocês, as características do aquífero Guarani. Antes disso, eu gostaria de dizer que existem 3 tipos principais de aquíferos, que é o aquífero poroso ou sedimentar, que é no caso o nosso aqui, o fraturado ou fissural
e o aquífero kárstico. O Guarani, como eu já disse, é um aquífero do tipo poroso. A água se armazena nos poros das suas rochas. E essa água está confinada em cerca de 90% da área total do aquífero. E na sua maioria, como eu já havia falado, sobre a mesa basáltica, ela encontra-se recoberta pelas espessas camadas de rochas basálticas, que é a formação do Serra Geral, certo? À medida que se direciona para as partes centrais, a bacia geológica do Guarani encontra maiores profundidades devido à sobreposição das unidades geológicas mencionadas anteriormente. Mesa basáltica, Serra Geral, ou seja, é um pacote que vem aqui do plano e ele faz uma curva ali, então no meio ele é mais profundo, ou seja, o pacote de basalto é mais profundo para se chegar ao aquífero Guarani. Apenas 10% do aquífero Guarani tem uma área de afloramento. O afloramento é aquela área que está fora do basalto, que é a área de arenito, e essa área serve também como recarga de água para o abastecimento do próprio aquífero, ou seja, nas bordas do aquífero Guarani nós temos o arenito, certo? Nós temos um material mais poroso. Quando chove, essa água penetra no subsolo e ele faz a recarga, ou seja, ele abastece o aquífero Guarani. Então essas áreas de afloramento, elas podem ter entre 10 e 100 quilômetros de largura ao longo das regiões marginais da bacia sedimentar do Paraná. Ou seja, saiu do basalto, aquela região que é arenito é a área do aquífero Guarani, que está exposto e que serve como área de abastecimento de água para o próprio aquífero. Bem, galera, eu gostaria de terminar esse vídeo dizendo que este livro aqui eu ganhei de presente há alguns anos. Sou muito grato por tê-lo na minha biblioteca. Não vi esse livro à disposição na Biblioteca Pública Municipal, muito provavelmente deve ter lá também, mas vi esse livro na estante virtual na internet por apenas R$30. Se alguém tiver interessado, é só botar o dedinho no like aí, para a gente continuar com novos vídeos para ilustrar os discursos dos nossos colegas guias de turismo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.